Bom dia, paz do Senhor Jesus. Bom dia, paz do Senhor a todos. Hoje vamos continuar Atos 24, 25 e 26, tá? Leiam completos aí para vocês conseguirem acompanhar. A gente chega até o final do ano com a Bíblia toda lida. E não esqueça de curtir o vídeo, de comentar, compartilhar, se inscrever no canal para mais vidas serem alcançadas também, tá? Vamos orar? Senhor Deus, meu Pai, obrigado a Deus por mais uma vez estamos aqui. Deus abençoe a tua palavra. Senhor, o seu entendimento para nós, Pai, nos dá entendimento da tua palavra, Pai. Através da tua palavra, Senhor, a gente vem interpretar texto por texto, Senhor, e conseguir andar sobre as tuas palavras todos os dias das nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aqui esses três textos, o 24, 25 e 26, continua falando sobre a prisão, né? De Paulo, porque o povo ali em Jerusalém, os judeus, eles queriam matar Paulo, né? Mas o governador dali viu que ele não tinha nada contra ele, né? E mandou ele para Félix. Só que Félix também viu que não tinha nada contra ele, nisso se passaram 2 anos, e aí Félix foi sucedido por Festo, né? Então, Festo também tinha essa função de julgar Paulo. Só que aqui no 14, enquanto ele está se defendendo, né? No 24:14 ele diz, né? Reconheço, porém, que sou seguidor do caminho, que eles chamam de seita. Adoro o Deus de nossos antepassados e creio firmemente na lei judaica e em tudo que está escrito nos profetas. Tenho em Deus a mesma esperança destes homens, de que ele ressuscitará tanto os justos como os injustos. Por isso procuro sempre manter a consciência limpa diante de Deus e dos homens. Depois de estar ausente por vários anos, voltei a Jerusalém com dinheiro para ajudar meu povo e apresentar ofertas. Meus acusadores me viram no templo depois que completei minha cerimônia de purificação. Não havia multidão nenhuma ao meu redor e nenhum tumulto. Só estavam ali alguns judeus da Ásia, e são eles que deveriam estar aqui diante do Senhor para me acusar se tem algo contra mim. Em nenhum momento, né, Paulo negou a Cristo, né? Porque aqui ele poderia falar, não é nada disso, mas ele disse, eu reconheço, porém, que sou seguidor do caminho que eles chamam de seita, né? E ele já sabia que isso ia acontecer, porque lá no 21, quando ele estava em Cesareia, hospedado na casa de Filipe, um profeta veio, né, e falou para ele que ele seria açoitado em Jerusalém. Sim. E ali os irmãos até choraram, pedindo para ele não ir para Jerusalém. E ele falou, tipo, mas por que vocês choram, né? Eu tenho que cumprir, eu tenho que fazer o que Deus está mandando eu fazer. O que Jesus mandou eu fazer. Então, em nenhum momento ele pensou nele, né? Ele só queria levar as boas novas, fazer o que Jesus tinha mandado ele fazer. E ele sabia que isso tudo ia acontecer. Em nenhum momento ele negou a Cristo, né? Mesmo sofrendo, mesmo estando preso. E ali mais pra frente, quando ele está sobre o governo de Festo, chega um rei, né, que chama Agripa, e ele quer ouvir, né, falar sobre Paulo. Porque eram tantas acusações, mas nada que desse a pena de morte, né? Então, e ele ficou interessado pela história que Festo contou sobre Paulo. E ali Paulo foi e contou, né, toda a sua defesa e disse sobre Jesus a ele. E no 26, 24 diz, né? De repente Festo gritou, Paulo, você está louco. O excesso de estudo o fez perder o juízo. Mas Paulo respondeu, não estou louco, excelentíssimo. Digo a mais sensata verdade. E o rei Agripa sabe dessas coisas. Expresso-me com ousadia, porque tenho certeza de que esses acontecimentos são todos de conhecimento dele, pois não se passaram em algum canto escondido. E aqui é interessante que até hoje, né? Até hoje os crentes são chamados de louco, né? A gente tem esse título aí. E somos loucos por Jesus. E Paulo, ele era o exemplo disso, né? Ele não queria saber de nada, ele só queria servir, ele só queria seguir, levar as boas novas, ajudar o próximo. E ele não estava nem aí com a sua própria vida.
como ele disse, né, a não ser que servisse para a carreira dele, né, para ajudar com a carreira que Cristo confiou. E é isso que a gente tem que fazer, né, não negar a Cristo em nenhuma situação. Paulo sofreu muitas acusações, muitos açoites, foi preso, ele passou por diversas coisas e mesmo assim ele não negou a Cristo. Você quer falar alguma coisa? A gente também, além disso, precisa entender que tudo tem um propósito, né? Sim. Também aqui, se não fosse dessa maneira, talvez Paulo nunca conseguiria pregar para os governadores romanos. Verdade. Porque ele pregando para o alto escalão, automaticamente os servos estão presentes. Então ele já prega lá e vem todos. Tanto que um deles fala assim, por pouco você não me convence a virar um cristão. Né? Então, o Espírito Santo ali trabalha neles também. Né? Porque quem convence é o Espírito Santo. E Paulo, ele não está fazendo nenhum escarcéu, só está contando seu testemunho. Outra coisa que também a gente precisa entender, que às vezes as coisas acontecem na nossa vida, a gente reclama, mas tem o propósito de Deus. E o nosso testemunho é uma pregação. A gente contando o nosso testemunho, a gente acaba evangelizando da maneira correta. É porque ele sabia bem o seu propósito. Essa é a verdade. A gente precisa saber bem o nosso propósito, né? Sim. Porque é para isso que estamos aqui. É para viver, testemunhar e pregar boas novas, né? Para salvar vidas, porque o seu testemunho ele vai edificar, ele vai salvar, ele vai tocar em alguém. Sim. De alguma forma ele vai servir. Por quê? Porque é o seu propósito. E Paulo ele sabia bem do seu propósito. É por isso que ele não abria a boca para reclamar. E errado é quem nega um testemunho. É verdade. Porque muitas vezes a pessoa não quer testemunhar. Fala, não, vou falar isso não, é coisa pouca. Deus ou é faz... coisa muita, vão ficar com inveja. Mas tem que testemunhar, porque isso edifica a palavra. É verdade. Alguém vai ser tocado, né? Deus ele sempre tem que tocar pelo menos uma pessoa. Deus ele tem um propósito na sua vida, nas nossas vidas, para levar as boas novas, para levar nosso testemunho. E ao contrário dele, ao invés dele reclamar, Paulo não, ele passava por alguma coisa e já chegava nos irmãos fortalecendo eles, né? E tipo, não desistam, é assim mesmo, vai em frente, né? E ele ia em frente, ele em nenhum momento ele negou. Ele passou por várias situações e até o final ele cumpriu a carreira, né? Fez o que Jesus queria. Quer falar mais alguma coisa? Não. É isso, não desista, né? As tribulações, as provas, elas vêm, mas não reclame. Pense, tudo tem um porquê. Deus sabe de todas as coisas. Há um propósito para todas as coisas. Há um propósito para isso estar acontecendo na sua vida. Então, se alegre no Senhor. Se alegre nele, porque a hora certa de você entender, né, as coisas vai chegar e você vai testemunhar a sua vida e vai ajudar muitas vidas. Amém? E conte o seu testemunho. Conte o seu testemunho, porque o testemunho edifica, né? Às vezes a Bruna não sabe que eu estou precisando de alguma coisa, aí ela chega e fala para mim assim, nossa, você não sabe, Deus proveu o gás para mim, eu estava sem dinheiro. Na minha cabeça eu posso pensar assim, se Deus proveu o gás para ela, Ele pode prover minha conta de luz, porque ela de repente não sabe que eu estou devendo a luz, mas eu estou, então eu posso já falar assim, nossa, se Deus proveu para ela, o que eu preciso fazer se Deus proveu para mim? Né? Ou vice-versa, ou às vezes, tipo assim, às vezes a pessoa não testemunha porque é algo pequeno, fala, é um gás e tal, não vou contar isso. Mas às vezes não quer contar, por exemplo, de um carro novo. Ah, olha, Deus proveu na minha vida um carro. Falar, nossa, né? Se Deus proveu o carro para o Bruno, por que Ele não vai prover minha conta de luz aqui? Né? Tipo, se Ele conseguiu prover o carro para ela, o que é minha conta de luz? Eu vou pedir, eu vou testar a fé. Né? E isso é importante. Não fique com medo de contar o que Deus faz na sua vida. Se for você mesmo que correu atrás e fez, não precisa contar para ninguém. Agora, se Deus proveu na sua vida, precisa contar para os 4 cantos, que é para edificar e fortificar a fé das pessoas também, que Deus continua provendo, Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. É verdade, mas tudo que, se você está em Cristo, se você vive uma vida com Cristo, não tem nada nessa vida que você tenha feito que não tenha sido Ele, que tenha te abençoado. Então, da mesma forma... A não ser pecar, isso é por sua conta mesmo. Mas é óbvio, né, Lucas? A gente tá falando de bênçãos. Nossa, gente, ele tá meio assim, tá? Então é isso, vamos orar.
Senhor, meu Deus e meu Papai, Pai, obrigado, Senhor, mais Senhor, uma vez poder abençoa meditar nossas na vidas, Tua da palavra, força, Senhor, Deus, pra entender que sentir. tudo na nossa vida tem um Não negar o Teu propósito. nome, E Senhor, o seu estar na Tua propósito é as presença, nossas Deus, prioridades. Senhor. Em nome do Mesmo Senhor na Jesus, nos dificuldade de te permita adorar, entender Senhor, isso e sem clamar, testificar sem isso murmurar. por onde quer que iremos, Pai, em nome de Jesus, usa Jesus. nossa terra, Pai. Amém. Amém. Tchau. Tchau.